Olá amigos, é um prazer estar de novo convosco. Na pesquisa de um acontecimento histórico, encontro sempre duas verdades, a verdade oficial e a verdade oculta. Neste vídeo apresento-lhe estas duas verdades. Espero que o mesmo o ajude a libertar-se do condicionalismo universal de pensamento de massas. Desfrute, torne-se um pensador livre. O descobrimento planejado do Brasil. Oficialmente, sabe-se que os portugueses, já no ano de 1343, ou antes dele, estiveram no Brasil, enviados pelo rei de Portugal, Afonso IV, filho de Dom Dinis. Afirma-nos Roberto Costa Pinto que o primeiro registro da ida a Brasil encontra-se na carta náutica do cartógrafo genovês Ángel Dalorto, elaborada em 1325, onde ela figura a oeste da costa sul da Irlanda, 175 anos antes do Brasil ser oficialmente descoberto. Como podia um cartógrafo genovês saber da existência desta terra, que os irlandeses dessa época passaram depois a chamar-lhe de Ilha de São Brandão? De duas maneiras: ou porque teve acesso a mapas existentes, como o dos Templários, assunto de que falarei mais à frente, ou porque já nessa época navegadores portugueses orientados por genoveses cruzavam os mares e aportavam no Novo Mundo. Esta última hipótese, sem dúvida, é plausível, pois convém lembrar que o rei Dom Dinis de Portugal, nascido em 1260 e considerado o pai do projeto dos descobrimentos, contratou navegadores genoveses para a construção da primeira armada portuguesa, com vista às navegações marítimas futuras. Foi este monarca que plantou pinhais pelo reino para fornecer madeira necessária ao feitio das embarcações. O ano de 1325, em que apareceu a carta náutica de Ângelo Dalorto, foi também o ano em que morreu Dom Dinis, subindo ao trono o seu filho Afonso IV. 18 anos após a morte de Dom Dinis, em 1353, foi oficializada ao Papa a descoberta da Península Brasil, conforme registra Filipe Coususa. Sancho Brandão foi o navegador português que, a mando de Dom Afonso IV, chegou ao Brasil na Idade Média, conforme atesta Assis Sintra, no seu livro Revelações Históricas para o Centenário. Em 1923, essa navegação foi informada por Dom Afonso IV ao Papa Clemente VI, em carta de 12 de fevereiro de 1343, acompanhada de um mapa com a inscrição de Ínsula do Brasil ou de Brandão, o nome Sancho de Santios, o mais santo, ajudou a convergência para São Brandão. Segundo este mesmo autor, mapas e textos europeus da Idade Média, entre eles o célebre The Canterbury Tales, de Geoffrey Chaucer, 1380, ligam sempre o nome do Brasil ao de Portugal, às vezes dando ideia inequívoca de posse Brasil de Portugal. Esta descoberta, de 1500, foi, portanto, uma tomada de posse, uma vez que os reis templários de Portugal já sabiam da existência destas terras, muito antes dessa navegação ordenada pelo rei Afonso IV, aliás, preparada pelo seu pai, Dom Dinis, chamado por Fernando Pessoa de plantador de naus.
O plano da descoberta. Se quem conseguiu primeiramente sucesso nas navegações portuguesas foram os reis Dom Dinis e Afonso IV, o monarca que ficou com a fama dos descobrimentos foi Dom Manuel, o Venturoso, pois foi ele quem tratou da oficialização perante o mundo da descoberta do Brasil. O alegado descobrimento casual foi, na verdade, resultado de um plano cuidadosamente preparado durante séculos pelos reis templários lusitanos. Foi nesse plano que levou o rei Dom Dinis a reflorestar Portugal, plantando os pinhais para fornecer madeira para as embarcações. 200 anos antes do descobrimento oficial e criar a primeira armada portuguesa, com auxílio de navegadores genoveses. Depois disso, os reis dele descendentes continuaram o projeto da chegada à Terra Prometida. Os mapas e registros desta terra e das correntes marítimas para a elas chegar, oriundos dos navegadores fenícios e hebreus, juntamente com profecias detalhadas sobre este longínquo mundo, teriam passado ao poder dos cavaleiros templários quando no século XII fundaram a Ordem do Templo em Jerusalém. No mesmo local, onde antes se situara o Templo de Salomão, conforme vimos nos capítulos deste vídeo. A origem templária, espiritual, dos descobrimentos. É do conhecimento das pessoas mais evoluídas que existem aspectos ou mesmo factos na história, ou ainda até a própria história, que são deliberadamente omitidos ou ocultados, por razões de quem tem o poder ou de quem quer se proteger dele. Acreditar, como é ensinado, por exemplo, no Brasil, que o seu descobrimento se deve a uma chegada fortuita e mais que o interesse pelo monopólio das especiarias motivou a expansão marítima portuguesa e os descobrimentos. É ter, como diz António Quadros, a visão limitada das pessoas, que só veem até onde a miopia do dinheiro lhes permite, assim como o Império Romano se deveu ao estoicismo. Portugal, do século XV ao século XVI, foi dono da metade do planeta e ainda invencível em terra e nos mares, porque tinha um algo muito além do mero interesse pelas riquezas, que certamente houve. O Porto do Cálice, ou o Porto do Grau, Portugal, país templário por excelência, era naquele período um conjunto de forças e aspirações superiores, condensados num só sentido: a expansão da fé de Cristo e a formação do reino do Espírito Santo, baseado na tradição templária, com a sua visão joanina, fundamentada na doutrina de Gioacchino de Fiore sobre o advento da terceira idade, impelia-os na fé no destino de uma pátria messiânica portuguesa. O principal móvel secreto dos descobrimentos, como bem assinalam António Quadros e outros autores, foi de ordem espiritual. O desejo de construir o Quinto Império, ou o Reino do Espírito Santo no mundo. Para tanto, conforme mostro neste vídeo, ambicionavam chegar à Grande Ilha, que segundo as profecias estaria destinada para tal propósito. René Dayart, historiador alemão, afirma que não é por acaso que os grandes navegadores portugueses do século XV e XVI eram membros das Ordens de Cristo e Davi, nem é por outros motivos fortuitos, que levavam as suas embarcações a cruz da Ordem de Cristo nas velas.
A expansão do mundo português não foi o resultado ocasional de aventureiros que se lançaram à procura de conquistas de novas rotas marítimas para enriquecerem rapidamente e de qualquer maneira. Na história escrita por mãos portuguesas não houve a aniquilação sistemática de povos, religiões ou culturas ao primeiro contacto, como a extinção dos astecas no México, dos incas no Peru e dos guanches nas Canárias. Por exemplo, com a Ordem de Cristo foi tudo diferente. Para esse escritor, a expansão portuguesa não foi sempre pacífica, mas de qualquer modo uma pequena nação pode escrever páginas significativas na história da humanidade, sem impor extermínio de populações. Foram cavaleiros iniciados que navegaram por todos os mares e levantaram padrões com símbolos da Ordem de Cristo, da Cruz de Davis e da Cruz das Quinas, circundada pelo escudo dos castelos. Afirma Descartes que a orientação da Ordem de Cristo, que supervisionava toda a expansão marítima, imprimiu uma vontade férrea à atuação portuguesa, liderada por cavaleiros iniciados, vivos exemplos de uma interpretação da fé, bem diferente da missão que lhe estava destinada. Essa já era a força da fé de Portugal. Brasil não veio de pau Brasil. Conforme foi afirmado anteriormente, o nome Brasil já existia antes do descobrimento oficial do Brasil, por Pedro Álvares Cabral, quando em 1343 o navegador Sancho Brandão representou o continente com o nome de Insínua Brasil, ou Bradan. O pesquisador Filipe Cosusa explica que durante a Idade Média a lendária Ilha Brasil povoou a poesia, os mapas, as tradições, as profecias e o folclore. A palavra Brasil tem duas etimologias convergentes: o germânico brasa, que passou ao latim e ao português, de onde veio a designação pau-brasil, devido à cor vermelha, e o celta bras ou bres, paralelo ao inglês bless, que significa bênção. Prende-se ainda ao hebraico bracha, she aspirado como em alemão, também com o sentido de bênção, e ao sânscrito brahma, da raiz brit, expandir, irradiar, brilhar, com o sentido de Deus, bênção, suma ventura. Portanto, Ilha Brasil quer dizer ilha abençoada. Livres pensadores não degradados. Diversos autores apontam que uma das maiores injustiças feita ao Brasil é dizer que foi povoado por degradados, gente da pior espécie. Ao mesmo tempo, a história ensinada nos bancos escolares salienta, é claro, que os Estados Unidos foram colonizados por pessoas da melhor espécie. Autores como Cosusa, Varghagen, João Francisco Lisboa, entre outros, desmentiram essas duas falsidades, infelizmente arraigadas na mente do povo por força de um ensino erróneo. Na verdade, a maior parte dos degradados não eram prisioneiros de crime comum, mas livres pensadores, perseguidos por motivos ideológicos, o caso da Inquisição, como cristãos, novos e humanistas. Não nos podemos esquecer, em honra de nós, portugueses, do belo trabalho efetuado pelos jesuítas, Nóbrega Anchieta, com as suas missões, e pelos franciscanos da Ordem Terceira. As duas ordens religiosas levaram ao Brasil a tolerância racial, o culto ao Espírito Santo, a festa do Divino e o sonho de realizar o reino de Deus na Terra.
Saliente-se que o povoamento feito por levas de famílias açorianas que se fixaram no Rio Grande do Sul ou que se fundaram entre outros estados, o do Espírito Santo, cuja capital significativamente chamava-se Vitória, entre os degradados vindos ao Brasil para a felicidade dessa terra estavam os festeiros do divino, que na Europa estavam a ser perseguidos pela Inquisição por anunciarem o futuro Império do Espírito Santo. Nesse país eles organizaram as festas que existem com pujança até aos dias de hoje. Constitui, portanto, uma insensatez dizer que foi má sorte para o Brasil ter sido colonizado por nós, portugueses, que seria melhor ter sido colonizado pelos ingleses, franceses, holandeses e por aí fora. É só ver o racismo, a intolerância e o clima insuportável existente nas terras colonizadas por tais países para suspirarmos aliviados por termos sido os descobridores e povoado o Brasil. Vespúcio descobre o paraíso terrestre. Américo Vespúcio, entre 1452 a 1512, cosmógrafo e navegador, é um dos nomes mais importantes da história da descoberta do Novo Mundo. Graças às suas cartas que se difundiram em forma de folhetins de sucesso, encantaram a Europa renascentista. As terras descobertas receberam o nome de América. Das 4 viagens que Vespúcio realizou, esteve no Brasil, em 3 delas comparando esse país ao paraíso terrestre. Fomos à terra e descobrimos-la tão cheia de árvores que era coisa maravilhosa, não somente a grandeza delas, mas o seu verdor e cheiro suave, que delas saía e dava tanto conforto. Ao olfato, que grande recreio tiramos disso. E o que vi aqui foi uma feicíssima coisa de pássaros de diversas formas e cores, e tantos papagaios que era deslumbrante, alguns coroados como carmim, outros verdes e cor de limão, e outros negros e encarnados, e o canto dos pássaros que estava nas árvores era coisa tão suave e de tanta melodia, que nos acontece muitas vezes estarmos parados pela doçura deles. E a mata é de tanta beleza e suavidade que pensávamos estar no paraíso terrestre. Naquele país, tal multidão de gente encontramos que ninguém enumerar poderia, como se lê no Apocalipse. Gente, digo, mansa e tratável. Foi baseado nos relatos de Américo Vespúcio que Thomas More escreveu Utopia, que depois influenciou Jacques Rousseau com a sua teoria do bom selvagem. Por hoje é tudo. Espero que o vídeo seja do vosso agrado. Se assim for, partilhem-no com os vossos amigos, subscrevam o canal, deixem um gosto e cliquem no sininho para serem notificados do próximo vídeo. O meu obrigado e um forte abraço.